Boa noite, pessoal. Vamos dar uma revisão aqui de tudo que a gente falou já nas últimas aulas sobre os tópicos do livro do gerenciamento de rotina de trabalho. Essa aula vai ser bastante, está bem resumida, mas também está bem interessante. Os tópicos estão tudo bem detalhado para nos ajudar a poder mensurar todo o livro. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da empresa, o gerenciamento da rotina, né? Então, a gente tinha falado já na primeira aula a diferença de empresa, do trabalho, do valor agregado. Aí, o trabalho, sua função que você desempenha, né? A empresa como uma instituição, que é uma instituição com um grupo de pessoas como dono, uma instituição que precisa gerar riqueza, né? E a riqueza, assim, a gente precisa gerar lucro, né? Afinal de contas, ela tem uma vida, né? Ela precisa se manter. E também temos um pouco do valor agregado. Então, o valor agregado são todas as atividades que afetam diretamente ou no serviço que a empresa oferece ou no produto que a empresa passa a produzir. E aí a gente tinha falado um pouquinho do exemplo do pão francês, né? Tinha várias atividades do pão francês e aí desde a separação dos ingredientes até colocar no mostruário. E aí a gente tinha todas essas atividades. E assim, nem todas elas têm valor agregado, então nem todas têm definitivamente relação com o valor pago pelo produto. Falamos um pouco também sobre função ou cargo, né? Então tivemos também algumas funções gerenciais, operacionais, né? Operacionais, tudo voltado à supervisão, né, do produto, a manutenção do padrão, do processo ou do produto, e o gerencial, sempre voltado na questão da parte da melhoria do processo, né? Falamos sobre algumas metodologias de gestão, então tivemos método de melhoria contínua, o PDCA, a gente fala um pouquinho mais, falando nas últimas aulas, mas também vai ter um slide específico, que é o próximo slide. Falamos também de uma metodologia também da ferramenta, a ferramenta da metodologia de lista geral, o Pareto, né, o 80-20, conseguir concentrar os 80% de perda, né, com 20% de ação, para poder ser mais eficaz e mais assertivo na tomada de decisão. Também falamos um pouco sobre os pontos de corrigir pontos de fora do padrão, né, estabelecer como é que seriam os pontos, como é que a gente poderia atuar e no gerenciamento da rotina do trabalho, sempre ficando voltado para a melhoria do processo, né, e aí sempre utilizar a questão do PDCA. Então, o que é que a gente tinha visto com o PDCA? Nós temos dois ciclos, né? O PDCA sempre voltado para a questão da melhoria e o SDCA, que é justamente a questão da manutenção do processo. Então, o PDCA sempre na melhoria do processo, renovando os padrões existentes, criando os novos, né? Então, temos o planejamento, a execução, o controle dos resultados e as ações para padronizar ou replanejar o processo. O SDCA, que é o S de Standard, então, conhecer o padrão, executar o trabalho conforme o padrão, verificar se o trabalho tem relação com o padrão e aí agir para melhorar o padrão. Você pode ver que o SDCA é sempre voltado para a questão de manutenção do padrão do processo e o PDCA é mais voltado na questão da melhoria. Né? Falamos um pouquinho também do 5S, né, que é mais voltado assim, para um ambiente de trabalho. Então, o 5S para que serve, né, que é uma ferramenta organizacional de trabalho, aí ele utiliza 5 sensos para a manutenção do seu ambiente. Então, temos o CERI, que é o senso de utilização, né, garantir que todo o ambiente que esteja com os itens que sejam efetivamente utilizados no processo, descartar todos os itens desnecessários que não há relação alguma. C, então, é o senso de ordenação, organizar conforme padrão, o padrão estabelecido, e que qualquer pessoa que observe esse padrão, observe, né, a sua forma de padronizar, ele saiba qual é a ordem correta.
os seis, o senso de limpeza, Seiketsu, que é o senso de padronização, sempre trabalhar com uma padronização do processo, então, assim como a ordenação, padronizar tudo, tentar garantir que sempre que uma pessoa que não esteja na área, que não esteja ambientada com a área, ao ela chegar lá, ela saber o que está fora do lugar, o que, que não pertence ao lugar. E aí, por último, o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, né? E aí, se porque porque é o último senso, porque ele trabalha diretamente com os últimos quatro. Então, não adianta você ter os quatro se você não for disciplina, se você não ter a disciplina para manter, né? Não adianta a gente aplicar todos os sensos e aplicar uma única vez, mas o ambiente não vai se manter. Então, é sempre bom ter a autodisciplina para que tenha a manutenção do ambiente de trabalho da melhor forma possível. Falamos na gerência na produção de resultados e a padronização da área de trabalho. Falamos a questão um pouco de definir como definir os métodos, como definir o plano de ação, né? O uso do PDCA no planejamento, utilizando cada, cada tópico do PDCA, diagrama de escala também, o ICP3, que são duas ferramentas que a gente falou para a questão de melhoria, né, do processo, né, duas ferramentas que são utilizadas no PDCA. Então, tentar simplificar o diagrama de escala, que é levantar pontos para que sejam relacionados com a oportunidade de melhoria ou a correção da anomalia. E os 5 porquês ele tem para consolidar uma ordem lógica, né, do ponto que você levantou do diagrama de Chicago. Como montar também o seu primeiro plano de ação, né, temos o 5W1H, né, que é a forma, uma forma bastante consolidada, consolidada e assim, deixar todo o seu plano de ação padronizado e que qualquer pessoa que, ao pegar o plano de ação, ela sabe quem é que vai se fazer, quando vai se fazer, onde vai se fazer, por que vai ser feito e como vai melhorar. O gráfico de esforço e impacto também, né? E aí nos ajuda também, como a gente falou nas últimas aulas também, a definir quais vão ser as melhores ações a ser tomadas, as ações que vão gastar menos energia e que tem um alto impacto no processo. Falamos também da importância da padronização. Não adianta, não tem como a gente fazer uma melhoria do processo sem que o processo esteja padrão. Para haver a melhoria, a gente tem que saber em qual estado ele está, e aí a padronização é necessária para fazer, definir, definir quão vale, né, o quão vale, o quão proveitoso está, o quão produtivo está o processo. E aí, a partir de padronizar, a gente tem que poder a melhoria do processo. Temos uma ferramenta também, falamos um pouco da ferramenta do fluxograma, né, que ele exemplifica todo o processo produtivo, e aí ele alguns pontos positivos, né, que aí é garantir a qualidade, aumentar a produtividade. E aí temos dois tipos de fluxograma, né, linear e funcional. Sendo linear aquele interno do processo e funcional quando existe um fluxograma que trabalha com diferentes departamentos, com diferentes entradas e saídas do processo. Falamos também como definir as nossas tarefas prioritárias. Então, há alguns pontos, né, de como definir essas tarefas, os erros que afetam altamente o nosso processo, ocorrências de acidentes, reclamações, anormalidades de alto custo, alta volatilidade do processo. São alguns pontos que você pode definir como tarefas prioritárias. Aqui só são alguns exemplos, mas a ideia é que você possa se basear na sua definição sempre no recorte da sua anomalia, né? A ideia é que seja corrigir a anomalia do seu processo e aí você poder mensurar e poder até que seja erradicado. E falamos também do procedimento operacional padrão, né? O POP, né? É o que guia, né, o processo produtivo. Então, ele fala basicamente como vai ser feito, de que forma vai ser feito,
quem é que vai fazer, por que vai fazer, quais são os itens necessários para fazer, quais são os pontos abordados que a atividade vai atingir e quão importante é no processo. Então, todo o processo produtivo ele tem um procedimento operacional padrão, tá? Só é questão de mudança de nomenclatura, de processo para processo e de necessidades, né? Então, temos copos diferentes para diferentes processos, mas todos precisam usar, na verdade, o processo. Então, a gente tem aqui umas duas enroladas, né? Que aí é do Senac, com algumas atividades, e aí temos todos os casos, né? Higienização de escova, descrição, frequência, procedimento para pincéis, procedimento para usar, procedimento para o descarte, qual a frequência de atividades, as ações corretivas, quais são os materiais, referências também para a relação do monitoramento, né, da atividade. Quaisquer variações das condições normais é considerado uma anomalia, né? Como é que a gente pode definir, no caso, a questão da anomalia? Então, se ele foge do padrão produtivo, ele tem que ser considerado uma anomalia. E aí a primeira tratativa é com as ações corretivas, né, para conter os danos da anomalia. Temos a questão da preparação do time, né, o time produtivo. Então, no tratamento dessa anomalia, então como é a operação que trata nisso? Na questão do cumprimento dos procedimentos operacionais, a a questão de cumprir a padronização, e aí se tiver alguma melhoria, ela precisa ser treinada dessa melhoria para que se mantenha a nova forma de padrão, né, nova forma que vai afetar o processo. A supervisão, ela vem para verificar o cumprimento operacional, se ele está fazendo de acordo com o POP, e aí ele faz o diagnóstico, né, através do diagnóstico do trabalho operacional, e, de acordo com o relato da operação, ele vem a tratar as anomalias, as ações corretivas. O que é o diagnóstico do trabalho operacional? Então, é a ferramenta da supervisão, né? Ele avalia a execução da atividade, ele vai apontar a necessidade de treinamento da operação, por qualquer falha que possa acontecer na operação, o diagnóstico operacional ele vai conseguir identificar, e aí ele vai identificar se é uma falha é, operacional no sentido de falta de padrão, então se é falta de padrão, criar um novo padrão, se é a questão de uma condição também que o operador ele não tinha conhecimento da atividade, então vem a questão do treinamento, ou se é uma questão também de caráter disciplinar, né? Até caráter disciplinar, ou seja, se a operação, se existe padrão, se a operação está ciente e ainda assim ela faz, e aí temos todo a correção através das ações disciplinares. Ah, o diagnóstico do trabalho operacional também ajuda a determinar algumas prioridades, e aí ele também se baseia em eficácia, eficiência, produtividade e qualidade do processo, né? Aí temos também o sistema de tratamento de anomalias, então como todo mundo vai trabalhar, né? Então, como eu falei, a operação relata a anomalia, supervisão vem para a identificação através desse reporte da operação e vem com a remoção do sintoma, vai verificar se o padrão ele está sendo seguido pela operação, ele vai fazer a análise da anomalia local, toda a primeira tratativa para a anomalia vai ser feita pela supervisão através das ações corretivas, e aí contendo os danos, ele vai reportar essa anomalia para a gerência. Então, o que é que a gerência tem? A gerência vai vir com a revisão dos relatórios diários de anomalias, vai definir as prioridades, né? Então, assim, quais foram as anomalias mais crônicas e quais foram as anomalias mais frequentes. Então, dessas aí, ele vai definir quais prioridades ele vai atacar primeiro para melhorar o processo, através da melhoria do processo. Como é que ele vai melhorar? Então, através do uso do PDCA, ele revisa e moderniza, né, os padrões estabelecidos. Depois que ele roda o PDCA, ele vai identificar as melhorias e aí, vem essa questão da ação. E aí o suporte do processo, ele vai trabalhar diretamente com a gerência no uso do PDCA.
Então, a gerência, basicamente, ela vai liderar uma equipe, né? E essa equipe é a equipe do suporte de processo. Quem é essa equipe? Pode ser o time de engenharia local, o time de qualidade, o time de manutenção, vai ter o time de melhoria contínua também. Vai ter uma equipe à parte, né? Uma equipe com cada departamento diferente, trabalhando juntos em um grupo, né, para correção dessa anomalia, e a gerência vem para justamente chefiar esse grupo. Como é que a gente vai eliminar as anomalias, né? Então, falamos como eliminar, então como é que a gente vai monitorar os resultados, perdão. Uh, então, o monitoramento de resultados começa com as causas raízes que geram anomalias que causam problemas, então alguma variação, algum sintoma no processo que vai gerar uma anomalia, é o ideal que você faça o monitoramento dessa causa. E aí temos alguns exemplos de monitoramento. Então, temos a carta de controle, né, que é a primeira imagem, que é a variação de certo dado no processo. Então, esse dado ele precisa girar em torno de um ponto específico. E aí, então, quando esse dado ele passa de um determinado valor, é necessário que haja alguma ação, e aí, quando é identificada alguma anomalia. O gráfico sequencial, que é um gráfico de dados ao longo do tempo, né, é uma ferramenta de construção e atualização simples. O histograma, que aí também representa a frequência de alguns pontos, né, a frequência de toque, a frequência de algumas variáveis, né, no processo. Só aqui uma imagem para exemplificar o processo produtivo. Então, temos o processo com o diagrama de Chicago, e aí, através do sintoma desse processo, nós temos os resultados para a monitoramento desse sintoma. O monitoramento está dentro do valor aceitável? Sim. Então, ele mantém o processo, segue em seguida, análise muda. Esse valor ele saiu de um determinado valor específico, então ocorre o relato do operador ao supervisor, né? O supervisor ele vem para remover essa anomalia e aí essa ação corretiva vai direto para o processo e acontece o reporte gerencial. A gerência ele faz a revisão do processo, ele vê o quão eficaz foi. Se ele foi eficaz, ele faz o registro no POP e, e segue o processo normal. Se essa ação ele ainda acha que há oportunidade de melhoria, ele faz um estudo de caso com novas contramedidas, e aí ele se repete esse ciclo de estudo de caso e a ação foi eficaz, até que ele entenda que foi efetivo e, por fim, sempre feito o registro no POP, no nosso procedimento operacional padrão. Uh, Como é que a gente pode estabelecer nossos itens de controle? E aí é preciso não só isso aí, trabalhando sempre como um time, né? Então, a gente reunir o time operacional, definir nossos produtos e nosso fluxo de valor, quem são os nossos fornecedores e os nossos clientes, e quais os pontos que impactam o nosso produto, né? E aí, através do SPDC, da pontos de safety, de segurança, qualidade, delivery, entrega e C, custo. Alguns outros colocam depois como pessoas, mas aí foge um pouco desses pontos. Ah, Como estabelecer os itens de verificação? Aí são pontos que são definidos sobre os resultados, né, sobre aquela forma de nosso monitoramento de resultados, da nossa forma de monitoramento. Ah, e aí, para definir esses itens, é importante o conhecimento do processo e também o conhecimento do processo também é feito nos itens de verificação. Ficou meio confuso aqui, mas o que é que se quer dizer com isso? Os itens de verificação é ideal para saber qual o status está do processo. Se os status estão bons ou se os status estão ruins. Né? Para fazer esse monitoramento de resultados, é necessário que se tenha domínio do processo. Não é possível você fazer um monitoramento de um resultado que não é real do processo. Então, você precisa dominar o processo para criar esse monitoramento. E esse monitoramento, ele vai refletir para a produção qual é o status, como é que ele está, como é que foi efetivo, entendeu? Então, e aí vem o segundo ponto, médio desempenho dos componentes do processo.
Gerência do processo de manufatura, né? E aí nosso padrão técnico do processo é o documento básico, de controle, que é o nosso foco. Cada empresa tem necessidade diferente das outras, logo existem diferentes formulários para cada companhia. A operação continua sendo responsável pelos requisitos, né, do documento, do nosso foco, e o corpo gerencial vem através da proposta de mudanças do foco. Quais são os pontos de qualidade? É entender que a qualidade é exercida por todas as pessoas da empresa e por seus fornecedores. Ninguém é isento do ponto de qualidade do processo do serviço. Todos têm a devida importância, de, devida importância e devida influência no processo. E a confiabilidade é, é a probabilidade de determinado veículo desempenhar sua função conforme a especificação do processo. Ah, se determinado item ele gira, se ele atua de acordo com o processo, e aí esse valor é definido como conformabilidade. Então, temos aqui as divisões de setores, né, como é que as equipes elas vão trabalhar no processo, então temos os níveis mais básicos do PDCA, que seria o SDCA, né, os supervisores, cada bolinha ali seria a operação, com os operadores trabalhando com os supervisores na manutenção do padrão do processo, e aí acima disso vem a questão do PDCA com a gerência e o time de suporte. Tá? E aí o time de suporte e a gerência trabalhando com o PDCA para atingir as metas gerenciais definidas lá do plano mestre e os supervisores com operação através dos círculos de controle de qualidade e o sistema de sugestões. Temos alguns pontos também que vão influenciar. Depois que a gente falou tudo do processo e de todos os pontos que vão afetar diretamente o nosso processo, ainda temos as questões dos pontos de pessoas, né? Querendo ou não, o nosso processo também há pessoas e pessoas vão influenciar diretamente no nosso processo. Então, a influência de fatores humanos é entender que como o operador ele pode se sentir envolvido na operação se não tem interessado na operação. E aí, como a empresa vai fazer com que ele se mantenha focado no processo produtivo. Então, quais são os pontos? Primeiro vai ser o ponto fisiológico do operador, então, como é que ele vai se manter a vida particular, né? Então, alimentação, roupa, essas coisas. Segurança, a proteção, bem o segundo ponto de segurança, que é a proteção da sua família. Como é que ele vai manter seu lar estável, né? Não ter uma oscilação de remuneração, que aí ele possa se preocupar com a sua com os seus familiares, né? E aí ele não precisa ter que gastar, se preocupar com esse ponto, ele pode se focar exclusivamente no processo, pertencimento, que são os sentimentos de aceitação, né? Entender que ele faz parte do processo, que ele é importante no processo. O ego e a autoestima, ele entender, ele também, o ego e a autoestima, autoconfiança, no caso, né? Como é que ele se manter confiante no processo, ele não ter variações, no sentido de que algum superior dele possa ele pode ser confiante o suficiente para chegar ao seu superior e poder relatar os pontos e o superior entender, né? Então, o operador tem que ter confiança quanto a isso. E a autorrealização vem a questão da promoção pessoal, é fazer com que a empresa ela precisa promover o operador. Como o operador não deixou de ser pessoa, então ele vai deixar de querer a melhoria da vida dele. Então, é a empresa fazer com que o operador lhe dê um ambiente saudável, que ele possa crescer lá dentro, que ele possa aprender mais e que ele possa investir na sua educação. Afinal, ele investindo na educação a operação vai dar o retorno no processo. Então, é o autodesenvolvimento, é a autoexpressão do processo, é a autoexpressão do operador no processo. Metas, metas do processo, né? Como são definidas as metas? São através do mercado e a demanda do produto, né?
querendo ou não, nós temos que entregar um serviço para a população, e se a população não gostar do nosso serviço simplesmente não é vendido, nosso produto não é vendido. Então, se nosso produto não é vendido, não faturamos, e aí nossa empresa pode vir a falir, né? E aí as metas é atingir alguns pontos que aí a sociedade, ela possa atender essa demanda da sociedade. E aí tem duas metas, né? Temos as metas padrões, que são metas que variam em torno do seu valor, que são metas que não são metas de melhoria, mas são metas de manutenção do status do processo. E aí temos as metas de melhoria, que são justamente a questão das necessidades, né? A alteração das demandas da sociedade, a alteração das necessidades da sociedade, e aí a produção vir a atender essa demanda nova. Como atingir essas metas? Metas são definidas pela autodireção, né? As metas são necessárias para a sobrevivência da empresa, que eu acabei de falar, e aí entender que cada meta de melhoria gera problema. E aí o que significa problema são mais projetos no plano anual. Então, entender que aquele negócio, nós temos um nível de padronização, e aí quando vem essa demanda nova, nós temos que atender a nossa padronização até de, esse nível novo de padrão para atingir essa demanda. E aí esse gap, ele vai ter que ser preenchido como? Através de projetos, né? Projetos que puxem esse valor, a esse nível da empresa até um degrau a mais. Temos no final a meta base zero. O que seria a meta base zero? Sempre a gente vai fazer a melhoria, né, do processo. E aí, como é que a gente vai entender que o nosso processo ele pode ser perfeito, vamos dizer assim? Ele não vai haver uma falha, né? Então, é daí que vem a meta base zero. E aí são as metas absolutas do processo. São as metas finais do processo. E são metas que realmente significa que seu processo não há perda. Então, é isso. Seriam zero defeitos, zero acidentes no trabalho, zero quebras de equipamento, zero estoque, zero retrabalho. São alguns exemplos que são metas de base zero. E aí essas metas são baseadas em três fontes de perda: o desperdício, a insuficiência e a inconsistência. E aí aqui a gente termina, né, nossa apresentação, só alguns pontos aqui. A referência em estudos, né? Qual foi o nosso livro base? É o nosso gerenciamento da rotina de trabalho, de Vicente Falcone. Temos alguns pontos que a gente falou do PDCA e do procedimento operacional padrão. Daí eu coloquei alguns links que me dão um pouco mais de detalhes, né, desses tópicos. E aí foram tópicos que ele centralizou basicamente nossa discussão nas últimas aulas. E aí outro livro também para estudo é o Controle de Qualidade do Processo Produtivo de Silva, de Miguel Ângelo Gomes Silva, né? E também, se quiser se aprofundar também, teremos algumas videoaulas, né? São videoaulas que tivemos passado, né? Nas semanas passadas. E aí todos vão estar no YouTube da Ari. E aí segue o link aí para acesso. E com isso a gente termina a revisão do gerenciamento da rotina de trabalho.